E você chegou no Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta aulas e temas que não são normalmente apresentados no seu curso de engenharia, mas serão importantes para a sua carreira profissional, para seu estágio e, sobretudo, para que você faça um bom TCC. Eu sou a professora Valéria Moreno, sou graduada em Engenharia Mecânica e pós-graduada em Gestão Empresarial. Por 19 anos, atuei em organizações produtivas. Comecei a minha carreira projetando máquinas injetoras que utilizavam servosistemas óleo-hidráulicos. Posteriormente, passei a gerir fábricas, toda a produção de uma fábrica com mais de 300 funcionários sob a minha gestão. Setores de produção, manutenção, ferramentaria, pintura, injeção, extrusão e toda a fábrica, a empresa toda. Também atuei por 12 anos dando aula como professora na graduação de faculdades de engenharia, engenharia mecânica, produção e automação, e inclusive dando aulas em cursos de pós-graduação. Portanto, vem comigo que você terá um ganho enorme com esta aula. Vem comigo! Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug. Engenharia Carga Rápida Tech aborda tecnologias importantes para a vida do engenheiro de campo, tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema de campo desta semana é Gestão por Gargalos e foi solicitado pelo senhor Silas. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Todo gestor de fábricas, quando procura melhorar a eficácia e a eficiência da sua planta produtiva, deve levar em consideração a teoria das restrições, também chamada de TOC, Theory of Constraints. Em 1984, surgiu o livro A Meta, publicado pelo Goldratt. Neste livro, existe ali uma história onde um gerente de planta, um diretor de uma planta produtiva, procura aumentar a produtividade e a eficiência de sua planta, tentando então melhorar o faturamento. Nesse caso, neste livro, é avaliado que toda fábrica opera com matéria-prima que entra, matéria-prima é transformada e sai produto acabado. O livro também induz que a gestão de uma fábrica deve ser sempre analisada em 3 itens: ganho, despesas operacionais e inventário. Ganho seria o faturamento que essa empresa executa, ou seja, quanto ela fatura mês a mês. Devemos considerar ali também que descontar as despesas operacionais, ou seja, quanto a fábrica está gastando para existir. E não podemos deixar de considerar o inventário, que seria então o material, a matéria-prima semi-transformada ou não transformada que está na planta quando fecha o mês.
Então, estes 3 itens devem ser analisados mensalmente para se verificar a restrição de produtividade de uma empresa. Na identificação de um gargalo, devemos encontrar o processo de menor produtividade. Neste caso, então, avaliando uma planta produtiva, verificamos que na entrada da matéria-prima para a planta produtiva, essa matéria-prima é levada a uma máquina. Vamos supor que esta máquina A tenha uma capacidade de produção A de 100 peças hora. Neste caso, ela então abastecerá uma segunda máquina, a máquina B, com 100 peças hora. Vamos supor que essa máquina B, que recebeu da máquina A 100 peças hora, ela só consiga produzir, a produtividade da máquina B é de 50 peças hora. Neste caso, ela só conseguirá liberar para a próxima máquina 50 peças hora. A próxima máquina, a máquina C, teria então uma capacidade de 80 peças hora. E não estaria então trabalhando com a sua produtividade máxima. Afinal de contas, ela está recebendo da máquina B 50 peças hora e a sua capacidade de 80 peças hora não está sendo totalmente explorada. Portanto, esta fábrica só conseguiria liberar uma produtividade de 50 peças hora, pois a máquina B, mesmo sendo alimentada com 100 peças hora, ela só consegue produzir 50 peças hora. E neste caso, a máquina B seria o gargalo de produção. Então estaria aí identificado o processo de menor produtividade, também chamado de gargalo. Agora, o que poderíamos fazer? Poderíamos acrescentar uma máquina em paralelo à máquina B, a máquina B', por exemplo, com uma capacidade de 50 peças hora. Neste caso, a máquina A, que produz 100 peças hora, alimentaria 2 máquinas, a máquina B e a máquina B', cada uma com 50 peças hora, que conseguiria então liberar no total 100 peças hora para o processo seguinte, o processo C. E qual seria a produtividade então da empresa? A produtividade 2 seria de 80 peças hora, pois agora surgiu o segundo gargalo, o gargalo 2, que seria a máquina C, que consegue produzir só 80 peças hora. E o que poderíamos fazer? Poderíamos pôr agora outra máquina em paralelo, nesse caso, uma máquina em paralelo à máquina C, a máquina C', com capacidade de 20 peças hora. Aí somando, teríamos 80 mais 20, teríamos a 100 peças hora. E qual seria a produtividade então da fábrica? A produtividade total, a capacidade total da fábrica então estaria equilibrada em 100 peças hora. Devemos também considerar na identificação do gargalo de produção a parada de manutenção. Neste caso, vamos olhar a nossa planta produtiva, onde entra a matéria-prima na planta produtiva e é levada à máquina A. Capacidade de produção da máquina A de 100 peças hora. Essa máquina A, quando termina de produzir as peças, ela leva as suas peças produzidas à máquina B, também de 100 peças hora, que por sua vez, quando termina a sua produção, leva as suas peças produzidas na máquina B à máquina C, de 100 peças hora. Porém, percebemos ali que houve alguma coisa estranha. Afinal de contas, a máquina B tem capacidade de 100 peças hora e a máquina C de 100 peças hora. Mas no trajeto de B para C, foram menos peças para a máquina C. O que será que houve? Também podemos verificar que a planta produtiva não deu as 100 peças horas que deveriam
ter dado, afinal se todas as máquinas produzem 100 peças hora, por que a capacidade da planta total gerou apenas 50 peças hora? Devemos então analisar máquina a máquina e percebemos ali no tempo de máquinas paradas que o tempo total de horas paradas da máquina B foi de 12 horas dia, ou seja, um dia de 24 horas a máquina só conseguiu trabalhar, somando todas as paradas, 12 horas. Neste caso, realmente, o gargalo aqui seria a máquina B, mas um gargalo de produção devido à parada de manutenção. E como podemos então identificar esse tipo de gargalo? Para identificar os gargalos de parada de manutenção, utilizamos um diário de bordo em cada máquina. Cada máquina deve ter o seu diário de bordo com os seguintes itens de paradas: parada por mecânica, ou seja, parada para executar uma manutenção de troca de peças mecânicas, ou horas paradas por falha elétrica, onde o eletricista agiu para que a máquina voltasse a funcionar. Paradas por regulagem. Algumas máquinas necessitam de ajustes durante o processo, porque o processo vai se alterando ao longo do dia. Máquinas injetoras exigem frequentes paradas para regulagem, pois ela depende da temperatura ambiente. E paradas por falta de peças. Algumas máquinas podem parar por não terem peças para a sua alimentação. É uma parada muito ruim, pois o lucro cessante de uma máquina parada costuma ser muito elevado. Mas e quando temos mão de obra, como podemos identificar o gargalo em uma produção que utiliza mão de obra? Perceba então que olhando a nossa planta produtiva, teríamos a entrada da matéria-prima alimentando um operador de produção. Esse operador de produção então é o que transforma diretamente a matéria-prima com alguma pintura, alguma colagem, alguma solda. Vamos supor que este operador gaste ao longo do seu turno de 8 horas de trabalho 20 minutos para indo ao banheiro e 10 minutos entre tomar café e água. Esses tempos de banheiro, café e água são tempos somados ao longo do turno de 8 horas. Terminada a produção de cada peça que o operador A faz, ele passa a sua produção, a sua peça para o operador B, que neste caso o operador B gasta no total do seu turno de 8 horas, 20 minutos no banheiro e totaliza tomando café e água 20 minutos. Tudo que o operador B produz é passado para o operador C. Neste caso, o operador C, ele gasta no seu turno de 8 horas um tempo total indo ao banheiro de 10 minutos e um tempo total entre tomar café e água de 10 minutos. E aí a peça é liberada. A produção total da fábrica é composta da produção do operador A, que passa para o operador B, que passa para o operador C, continuadamente em cada produto. Como podemos identificar o gargalo produtivo aqui? Neste caso, iremos verificar o tempo total de parada de produção em que o operador para ir ao banheiro, tomar água e café. No caso do operador A, gastou um total de parada no seu turno de 8 horas, 30 minutos de parada. O operador B gastou um total de parada de 40 minutos. E o operador C totalizou ali, entre tomar café, água e ir ao banheiro, 20 minutos. Como o turno é de 8 horas, ou seja, o operador por dia gasta 480 minutos por dia dentro da fábrica, que deveria estar trabalhando. Mas como ele gastou 30 minutos em paradas de banheiro, água e café, calculando a eficiência disso seria 1 menos 30 dividido por 480. 30 minutos de parada dividido por 480 minutos, que é o tempo que o operador permanece dentro da fábrica. Nesse caso,
a eficiência do operador é de 94%. A eficiência do operador A é de 94%. Vamos agora ao operador B. O operador B parou 40 minutos num turno de 480 minutos de tempo de fábrica. Nesse caso, ele teria uma porcentagem de eficiência de 91,6%. E o operador C, que gastou no total de parada 20 minutos, em um turno de 8 horas, que compõe 480 minutos, então seria 1 menos 20, que divide 480, daria então 95%. Nesse caso, então teríamos ali que o gargalo seria o operador B, que tem uma porcentagem de eficiência apenas de 91,6%. Nesse caso, o operador B deveria ser treinado ou então substituído para uma outra tarefa que ele se dá melhor trabalhando do que a tarefa que ele executa atualmente. Na identificação de gargalos, devemos considerar a mudança de layout para minimizar o trajeto de peças. Vamos avaliar olhando um exemplo de planta produtiva. Supondo que um estoque alimenta uma máquina A de 100 peças hora. Essa máquina A, então, quando produz as peças, ela leva as peças à máquina B, que com capacidade também de 100 peças hora, que por sua vez alimenta uma máquina C com capacidade de 100 peças hora. Olhando o trajeto, nós percebemos que gastamos entre o estoque até a máquina A 3 segundos e deslocamento entre a máquina A até a máquina B gastamos 5 segundos e da máquina B à máquina C gastamos 4 segundos. Teríamos ali um gargalo na máquina B? Não, podemos não ter um gargalo na máquina B, pois perder tempo para deslocar peças, ou seja, um operador de máquina deslocando peças, é perda de produção. Neste caso, poderíamos ter ao lado de cada máquina um estoque intermediário, onde ao lado da máquina A existiria um pequeno estoque de 3 segundos, que é o tempo de trajeto da máquina A, que é o tempo do estoque até a máquina A. E ao lado da máquina B teríamos um estoque de 5 segundos, que é o tempo de alimentação entre a máquina A e máquina B. E ao lado da máquina C teríamos um estoque de 4 segundos, que é o tempo entre máquina A e máquina C. Mas se trajeto de peças não impacta na produtividade, devemos ter ali então um funcionário dedicado à movimentação de peças dentro da fábrica. Os funcionários, os operadores que trabalham na produção, ficariam então apenas produzindo e não deslocando peças, pois assim garantiríamos a repetibilidade produtiva de 100 peças hora em cada setor, não é mesmo? Mas analisando a teoria das restrições, eram 3 itens que deveríamos verificar para garantir o ganho, o faturamento, ou seja, ganho, despesas operacionais e inventário. Inventário são as peças paradas, então estaríamos impactando em um estoque intermediário. E teríamos também o problema das despesas operacionais, porque necessitaríamos de um funcionário deslocando peças. Neste caso, a teoria das restrições impactariam nesses 2 itens: despesas operacionais com o funcionário que desloca peças e inventário com o estoque intermediário. Condição ruim. Devemos então, sempre na teoria das restrições, repensar realmente o layout. Para otimizar o layout, devemos efetuar a minimização do número de funcionários de deslocamento e de empilhadeiras dentro da fábrica. E nesse caso devemos considerar o mix de produtos. Afinal de contas, uma fábrica não produz um único produto, ela produz diversos produtos. Porém, existe o produto que gera maior faturamento da empresa, levando em consideração a curva ABC de produtos, ou seja, o produto curva A,
O produto A, que é o que gera o maior faturamento da empresa, é o que deve determinar o layout da planta produtiva. Complemente os seus estudos com as seguintes bibliografias e vídeos relacionados: Administração da produção, do Petrônio; Administração da produção e operações, do Moreira; Administração da produção, do Slack. E não esqueça de considerar os vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Nesse caso, sugerimos Modelagem e Simulação, da edição 001 do canal Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E o vídeo Simulando com Arena, edição 003 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema de campo Gestão por Gargalos, tema solicitado via e-mail pelo Silas. Solicite o seu tema de campo para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de campo através de uma gravação por WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora, deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Afinal, é de graça e você receberá todas as novidades em tempo real. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. O Engenharia Carga Rápida Tech termina aqui. E se você quiser solicitar alguma tecnologia em particular para o Engenharia Carga Rápida, basta escrever para profa.valeria.moreno@gmail.com. E agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. E inscreva-se aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida e dê um like. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Dê um like para este vídeo e inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Inscreva-se no canal Engenharia. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz.